Que a paz e o amor de Jesus nos envolva neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e que Ele nos abençoe e nos ilumine neste instante. Meu nome é Paulo e faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita Edgar Armon. Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos estudar duas passagens dos Evangelhos. Uma que se encontra em Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 e 2. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo tiverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Outra passagem, também no Evangelho de João, no seu capítulo 8, versículos de 3 a 11. Então os escribas e os fariseus lhes conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram em pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se lhe ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram, um após outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus se levantou e lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Conta-se que Tiago, o velho apóstolo que permaneceu em Jerusalém, estava indo em direção a Betânia, junto com Matias, o sucessor de Judas no grupo dos apóstolos, quando foi lembrada repentinamente a figura de Judas Iscariotes. Ao passarem e contemplarem um pomar, Tiago, em suas lembranças, começou a relatar a Matias de quando Jesus costumava ensinar em um local como aquele. Em suas lembranças e em sua revolta, começou a relatar da prisão e crucificação do Mestre. Matias também se sente indignado diante daqueles relatos e expressa também toda a sua revolta contra Judas. E assim os comentários prosseguem, julgando os atos de Judas que levaram à prisão e crucificação de Jesus. Tiago expressa toda a sua revolta a Pedro, e João
que procurava mostrar-lhe o engano em que havia se envolvido Judas. Quando iriam prosseguir nos comentários, tiveram que interromper a marcha, pois Tiago via algo ao longe, vindo ao encontro dos dois discípulos. Quem vinha ao encontro deles em vestidura resplandecente? Perguntou Tiago. Matias, assombrado, dizia: Também vejo. E assim Tiago logo reconheceu a figura de Jesus. E lembrou-se do relato dos dois discípulos que iam para Emaús. Ajoelharam-se e Tiago dizia a Matias que era o Senhor. Jesus, contemplando os dois discípulos, compassivamente e afetuoso. Matias chorava, sem forças para erguer os olhos. Tiago, banhado em lágrimas, ousou olhar para o Mestre e lhe pedia que os abençoasse. Jesus estendeu a mão em sinal de amor e permaneceu em silêncio. Tiago diz a Jesus que poderiam voltar a Jerusalém para receber sua vontade e cumpri-la. Não, Tiago, disse Jesus, não vou à cidade, sigo em missão de socorro a Judas. E assim Jesus continuou sua excursão solitária. Nesta mesma noite, retornando para Jerusalém, Tiago isolou-se da comunidade, tomando em mãos os pergaminhos, ao qual escrevia a sua carta a todos os cristãos, anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua humana. Diante do que acabamos de ouvir, tenho uma pergunta. Quem nos estabeleceu de autoridade para que pudéssemos julgar alguma situação ou a quem quer que seja? Que autoridade moral possuímos para julgar? A lei de causa e efeito funciona para todos, sem distinção alguma. Todas as ações que praticamos irá nos retornar de alguma forma. Cuidado, então, quando julgarmos, pois também seremos julgados. No plano da criação divina, todos somos iguais. Somos todos filhos do mesmo Pai, a quem efetuamos o nosso julgamentos e apontamos o dedo, é imperfeito ainda. Mas nós também não o somos? Talvez estejamos alguns passos na sua frente, ou talvez não tenhamos sofrido as tentações que ele sofreu. É bom que pensemos nisso. Não somos donos da verdade. Esse hábito de julgarmos situações poderá acarretar até mesmo um vício. Habituamo-nos tanto que nem percebemos. Rotulamos as pessoas e situações pela aparência. E quanto nos enganamos agimos dessa forma. Importante refletirmos que o que nos chama a atenção no nosso próximo e ainda mexe com o nosso interior é porque ainda possuímos dentro de nós.
Ao invés de julgar, por que não fazer uma prece? Desejarmos em nosso íntimo que possa vencer essas tentações. Esse é um princípio cristão que não caiu em desuso nos nossos dias atuais. Essa é a proposta de Jesus no Evangelho. Lembremos de que o mal não merece comentários em tempo algum. Se adotamos esta postura de, ao invés de julgar, fazer uma prece, uma vibração de amor em benefício de quem julgamos, veremos o quanto isso irá nos trazer de paz. Aquela paz verdadeira que, no dizer de Jesus, o ladrão não rouba, nem a ferrugem corrói. Na passagem da mulher adúltera, qual foi a postura de Jesus, o seu grande ensinamento? O silêncio, profundo respeito pelo livre-arbítrio e as construções da intimidade de cada um de nós. Temos o hábito de fazer que não sabemos, de falar do que não sabemos, de opinarmos naquilo em que não vamos nos envolver. Ditamos normas para as situações em que não vamos atuar e às vezes ensinamos como se fôssemos doutores que não têm a autoridade do tempo. Jesus tinha a autoridade do tempo. O governador de nosso planeta tinha toda a experiência necessária, tinha toda a autoridade moral e mesmo assim não julgou. Jesus atuou como um terapeuta junto à mulher adúltera, ministrando o remédio necessário à sua reconstrução íntima, dizendo a ela: vá e no futuro não pequeis mais. Diante dos dois discípulos vacilantes no julgamento de Judas, qual foi a sua postura? Não os julgou, os abençoou e lhes disse que iria em missão de socorro a Judas, o que levou Tiago a um profundo arrependimento por ter julgado seu companheiro e a uma profunda renovação íntima. Aprendamos que só o amor é capaz de transformar e auxiliar na construção daquele que sucumbiu em meio à tentação. Antes de atirarmos a primeira pedra, reflitamos: e se fosse Jesus em meu lugar, o que ele faria? Quero agradecer imensamente ao seu coração que nos ouve e vamos juntos elevarmos o nosso pensamento, agradecendo a Jesus por essa dádiva, ao nosso Pai Celestial, que Ele nos abençoe e nos ilumine sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.